Você já sofreu por amor? Você já sofreu com o término de um relacionamento? Então, fique aí que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Olá, meu nome é Lucas, eu sou da página Sementinhas para Fé. E nesse momento eu queria conversar com vocês um pouco sobre aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Ao todo, eu já passei por uns 2 términos de namoro. E até mesmo sofri muito, né? Até o primeiro namoro eu sofri por anos até. E o segundo namoro eu sofri por um tempo. Mas eu já estava um pouco mais maduro. E o que acontece? Quando a gente ama uma pessoa, a gente acaba colocando nela o nosso afeto, a gente coloca nossas expectativas, nossos sonhos, sonha junto com ela, ou ainda também que não seja um relacionamento que foi recíproco, né? Onde você se doava e a outra pessoa não se doava a você. Ainda que fosse manifestado dessa forma, nessa situação, a gente ainda depositou sentimentos. E a gente investiu nisso, né, para que desse certo. Mas aconteceu que não foi do jeito que a gente esperava e acabou-se. Se você está sofrendo nessa situação, eu vou te dar uma dica, que foi o que me ajudou. Eu lembro que quando eu estava terminando os meus meus namoros, né, principalmente o primeiro, eu estava rezando menos. Eu estava chorando muito sozinho, pensando que estava chorando sozinho até. E aí me veio no meu coração, o Espírito Santo colocou no meu coração que era para amar a Deus em primeiro lugar e não as outras pessoas, e viver esses mandamentos. Então a dica é: coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Ame Jesus mais do que você já amou essa pessoa que você acabou sofrendo por causa disso. Não quer dizer que a pessoa era ruim, não. Mas todo fim de relacionamento tem sofrimento. Uns menos, outros mais. Mas ninguém pode negar que há sofrimento. Sempre há sofrimento. Porque a gente coloca nossas expectativas. E aí a gente tem que passar o processo contrário. Tirar as nossas expectativas da onde a gente tinha colocado. Reconhecer que acabou. Viver aquele sofrimento de que não vai estar mais vivendo com aquela pessoa do jeito que vivia antes. Que existe a possibilidade de não voltar. Mas ao mesmo tempo, viver isso em oração. Quando a gente reza, o nosso coração se volta para Deus e a gente entrega os nossos sofrimentos a Deus. E quando a gente entrega nas mãos de Deus, Deus acolhe com carinho e amor. E aquilo que é dor, só Ele tem a forma perfeita de transformar qualquer dor em alegria, em felicidade. E Ele transforma. Assim como Ele transformou a traição de Judas, aquela ocasião de traição, em ocasião para a nossa libertação dos nossos pecados, daquela mesma forma, Ele também pode transformar o sofrimento em paz. E eu louvo a Deus muito, porque quando eu comecei a rezar nessa intenção, entregando as mãos de Deus, toda vez que eu lembrava daquela pessoa, eu pedia para Deus: Deus, cuida desse sofrimento meu, e pedia intercessão da Virgem Maria para que ela me ajudasse nesse momento. E pedia, falava: mamãe, ajuda nesse sofrimento, me ajuda. Eu estou lembrando dela, cuida dessa situação. E entregava cada lembrança, cada detalhe que eu lembrava, vinha na minha imaginação, porque eu lembrava na minha cabeça, vinha cenas, eu entregava nas mãos de Deus, falava naquele exato momento: recebe, Senhor. E quando eu chorava, entregava as lágrimas. E assim, nesse meio tempo, eu fui me fortalecendo, ficando mais perto de Deus. E aquele primeiro relacionamento onde eu terminei, eu sofri por muito tempo,
Depois, quando terminei o segundo, o sofrimento foi menor. E superei por mais rápido. E fica isso. Converse com Jesus. Coloque Jesus no lugar dessa pessoa que você namorou. Ame Jesus como namorado, como namorada. Isso pode ser até loucura, mas segundo a palavra e segundo a tradição da igreja, a igreja, que somos eu, você, todos nós, somos chamados por Deus como esposa. E nós casaremos no futuro com Jesus Cristo. Isso não é algo daqui da terra, mas uma visão espiritual. Porque nós devemos amar a Deus acima de tudo. Jesus Cristo é Deus. Espírito Santo é Deus. Pai é Deus, o Pai do céu. Amar Ele acima de tudo e de todos. E viver aquilo que Ele nos ensina. Isso é o processo que a gente faz de preparação. O nosso namoro com Deus é isso. Todos os momentos que a gente vai rezar, vai adorar Jesus, que a gente tome como momentos de namoro. Tanto que a gente pode fazer até uma piadinha. Tô saindo para namorar. Tô indo namorar. E se você tá indo na Capela do Santíssimo. E Deus, Ele vai reordenar, recolocar no lugar, no seu coração, aquilo que estava errado. O amor a Ele acima de tudo. E o amor ao próximo como Ele nos ama, no lugar certo. O amor às coisas, ao trabalho, ao serviço no lugar certo. A gente pode, para poder passar aquele sofrimento, ou simplesmente camuflar, a gente ficava pensando em fazer isso, começa a trabalhar mais, começa a ler mais, mas isso não adianta. Se você não parar e chorar, e simplesmente você vai atrasar esse processo de superação daquele sofrimento. Por isso, é necessário sofrer junto com Deus, chorar e viver aquele momento, lembrar as situações e deixar a oração tomar conta. E para a psicologia, caso esse processo chamado processo de luto, que quando a gente termina um relacionamento ou quando alguém morre, quando a gente perde algo, que a gente investiu tanto sentimento naquilo, se esse processo durar mais de um ano, se torna o adoecimento, depressão, e isso só vai piorando. E quando a gente passa por esse sofrimento, vence todas essas etapas que são necessárias, a gente consegue superando elas com a ajuda de Deus na nossa oração, isso levando para o nosso lado, religioso, a gente consegue ser feliz e ser forte e usar daquele sofrimento como força, como pedra para nos fortalecer, onde a gente vai pisar para avançar. E termino com uma historinha bem simples. Certa vez, tinha numa roça aí um burro, estava chovendo muito e o burro caiu dentro de um poço fundo, e o poço nem era usado mais. E aí o que aconteceu? Ninguém conseguia tirar ele. E aí o dono, vendo que aquele animal ia morrer sofrendo naquele momento, naquela situação, começou a jogar terra lá para tentar matar o burro mais rápido, asfixiado. É feio, mas espera aí e escuta até o final. E aí o que aconteceu? O burro viu o dono lá e começou a alegrar e começou a querer, desesperado, começar a levantar e andar, a sair lá de cima, tentar subir. E cada vez que jogava a terra, o burro se sacudia, a terra caía de baixo e ele pisava em cima da terra. E quando estava quase tampando o buraco, o burro já estava lá em cima e saiu feliz. E aí, moral da história: toda vez que vem os sofrimentos, ou quando as pessoas te fazem sofrer, você é humilhado, tantas outras situações, todo esse sofrimento pode ser transformado em pedra para subir, para levantar. Mas existe uma diferença entre você usar do sofrimento para crescer e viver alimentando aquele sofrimento.
o que não é bom. Quando a gente alimenta o sofrimento, quando a gente começa a querer sofrer muito, escolhe o sofrimento dessa forma, de uma forma que falta o amor a si mesmo. Quando a gente faz isso, a gente acaba pecando contra Deus, pecando contra nós mesmos. E cometendo esse pecado, a gente machuca o coração de Deus e a gente só cai. E aquilo não ajuda a gente, faz a gente adoecer. Mas, quando a gente entrega esse sofrimento nas mãos do Senhor, quando a gente sofre, na medida que Deus nos apresenta e reconhece que aquilo é algo que não tem como fugir, eu tenho que passar por aquilo, que é o caso do sofrimento, do fim de um namoro, do processo do luto, quando a gente vive isso, a gente simplesmente precisa se entregar nas mãos do Senhor e se alegrar, porque esse sofrimento nos faz crescer. Então é isso, meu irmão, minha irmã, fique na paz com Deus e Nossa Senhora. Até mais.